tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de outubro de 2011, sábado. O verbete é de número 2085. Tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema, omnicatálise serenológica. A especialidade, a serenologia. Definição. A omnicatálise serenológica é a percepção ampliada da consciência lúcida, serenona, em múltiplas direções, ao mesmo tempo, praticamente em todo momento evolutivo, com a expansão notável das autocognições, ultrapassando os cosmagnos pessoais por meio da autolucidez, da holomaturidade, da hiperacuidade e da cosmovisão pessoais expandidas. O holopensene omnicatalítico serenológico. O holopensene pró-amplificação das autoconsciencialidades ao máximo. As autoconcepções suprarrequintadas ou superrequintadas. A atomização final da mega-analiticologia multidimensional. As pesquisas dos mega-reflexos, dos mega-lampejos e dos mega-vislumbres. O fato óbvio de não perdermos a oportunidade da exposição da paracognição evoluída enquanto vivemos na condição de consciência. O outro fato evidente de pouco adiantar a consciência, confirmar os parafatos depois da dessoma, sendo mais relevante deixar tudo registrado aqui, agora. A primener ininterrupta, a mega-euforização permanente, a para-erudição multidimensional. Na argumentologia tem aqui o tópico caracterologia, com 4 megatrafores do Homo sapiens sereníssimos, mantidos permanentemente, capaz de explicar ou explicitar a omnicatálise serenológica pessoal, incluindo aproximações simples. Na taxologia tem 10 características dos megatrafores do Homo sapiens sereníssimos, referidos antes, incluindo as derivações ou aspectos sutis, a fim de se compreender melhor o nível evolutivo das manifestações evolutivas do ego ou da consciência no âmbito da serenologia. E na parafenomenologia tem 5 parafatos ou parafenômenos singulares, próprios dos serenões e serenonas, durante a vida humana, constatados por este autor coordenador. Sou eu, no caso. Vamos entender bem isso aí. Quer dizer, eu sou o coordenador, eu sou o organizador da enciclopédia. Então, a remissologia, dentre os 15, tem aqui 5. Autodepuração refinada, dinâmica das complexidades, mega pesquisa da holossutileza, omnicatálise e sutileza técnica. Frase enfática. Aos pesquisadores de evolução consciencial, o ideal é abordar a condição da omnicatálise serenológica como hipótese de tentativa, a ser comprovada pelas constantes autopesquisas. Como encara você a omnicatálise serenológica? Você admite a existência do Homo sapiens sereníssimos? A bibliografia tem uma fonte. Agora, questionamento. Sou major oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, piloto de helicóptero, e estudo a Conscienciologia desde 2008. Tenho 16 anos de serviço e, no meu entender, nada indica que houve ocorrência que gerasse mais imprecisões. Estou me esforçando para conseguir emprego de piloto na aviação civil e deixar a vida policial militar no intuito de promover a recém desvincular laços ligados ao belicismo. Esse deve ser seu amigo, tá? Tem 37 anos, o homem. Hoje passo por uma enxurrada de problemas na vida financeira,
que me deixa inseguro trocar o certo pelo duvidoso. Sou casado e tenho 3 filhos. Não sei se a dúvida que me angustia vem do fato de perder a aposentadoria rentável e a posição de prestígio, sendo major e futuramente coronel. É um major, 37 anos. Ficando assim na zona do conforto. Medo de estar ainda comprometido com a Proex ou apenas receio do desconhecido. É possível que me desligar do ambiente militar seja melhor para a Recim? Ou teria que continuar nessa área para me desvincular de algum laço ligado ao belicismo? Olha, do ponto de vista que você está falando, dentro das normas naturais, de tudo aqui que eu mexo, e há 60 anos trabalhando com problema de contingenciamentos na vida, eu quero dizer para você que do jeito que está, você não deve sair, não. Você deve continuar. A hora que você vê que tem a segurança para onde você vai, por exemplo, se você tiver um contrato que você possa confiar, alguma coisa para você fazer seu pé de meia, aí sim. Não mude enquanto não tiver. Olha a segurança. A prioridade aí no caso, antes de mais nada, é a segurança. Você tem que lembrar que você colocou 3 filhos no mundo. Isso é muito sério. Outro. Há muitos anos fui convidada para um culto de uma igreja messiânica. Por curiosidade, compareci. Durante esse culto, vi perfeitamente uma bola de luz brilhante flutuando no espaço, até que em dado momento essa bola pousou sobre a cabeça de uma senhora. Na época não me interessei e essa pessoa foi embora, sem eu nem saber quem era, mas a imagem continua na minha cabeça. Agora, há poucos dias, sobrinhos me vieram visitar. Enquanto conversavam, vi perfeitamente sobre a cabeça e os ombros do rapaz que estava à minha frente, uma almofadinha amarela opaca, cor de lâmpada, também flutuando. Em minha sobrinha que estava ao meu lado, vi a mesma luz, apenas sob o ombro que consegui enxergar. Não sei quanto ao outro lado. A seu entender, qual o significado disso? Significado que você deve começar a estudar o processo da clarividência. Isso é clarividência. Agora, estão usando, por enquanto, a pictografia do espaço, aí para você ver dentro da pessoa. Mas é bom levar isso em consideração. Agora, eu acho você muito desinteressado e sem curiosidade. Por exemplo, você não quis saber ou nada sobre a tal senhora que você viu a luz em cima dela? Isso é uma coisa séria. Se a luz era brilhante, se você sentia bem, tinha que perguntar para ela o que ela estava sentindo. Que aquilo ali poderia ser a influência de um amparador de alto nível. Agora, outro. Em Sinergismologia, página 41, poderia nos detalhar melhor o sinergismo, limpidez autopensênica, densidade cognitiva, autodiscernimento evolutivo. E também o último, sinergismo. Vamos ver aqui. O sinergismo, o que ela está perguntando aqui, que ele está perguntando é o seguinte: intensidade, não, limpidez, né? Sinergismo, limpidez autopensênica, densidade cognitiva e autodiscernimento evolutivo. Limpidez autopensênica é quando a pessoa tem a taquirritmia ligada à nitidez das abordagens daquilo que ela pensa, que é a pensenismo. Densidade cognitiva, quer dizer, uma cognição, um conhecimento com um conteúdo mais profundo, abrangente, grande, de maior densidade. E o autodiscernimento evolutivo, a hora que aparece esse discernimento, a distinção das coisas corretas e prioritárias à frente do resto. Então isso aqui, ó, é nível mesmo de serenão, né? Quer dizer, vocês, nós todos aqui, já podemos começar a ter isso, mas nós não temos isso como rame-rame, como um processo normal de todo dia, do cotidiano, ou dentro daquilo que é, vamos dizer, a nossa rotina. Agora, o processo é nós caminharmos para isso. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar muito com o mental soma. Agora, o último sinergismo, conjugação sensorial, coativação atributiva e composição parapsíquica. Aqui é a reunião das percepções da pessoa.
a conjugação dos sentidos humanos, por exemplo, sua visão, audição, junto com os atributos conscienciais, por exemplo, o seu processo de elaboração do pensamento, associação de ideias e memória, junto com a composição parapsíquica, vendo o ambiente, o que está se passando, o cenário, a cena, o que ocorre. Tudo isso simultaneamente. Agora outra, em tecnologia, página 41, como funciona a paratecnologia interassistencial para a constituição de macrosoma e para microchip? De que modo podemos acessá-la? O caso todo aí é o seguinte, isso aí é a pessoa trabalhar convicta, consciente, admitindo e aceitando a sua condição de mini peça do maxi-mecanismo. Então, ela, com o tempo, vai ser incorporada dentro do ciclo multiexistencial pessoal, CMP. Na hora que acontece isso, o evoluciólogo, então, pode determinar alguma coisa, algum macete extra, alguma coisa fora de série, um plus, um upgrade, para melhorar o processo da sua próxima vida. Mas a primeira coisa tem que lembrar, tem que ser a mini peça primeiro, o CMP, evoluciólogo. Isso é um entrosamento junto com o maxi-mecanismo. Agora, poderia nos falar um pouco mais sobre a técnica do sobreparamento analítico? O problema todo é o seguinte, a pessoa vê com toda a tranquilidade íntima aquilo que eu chamo de imperturbabilidade, aquele problema que ela abordou, de uma maneira que ela possa ver isso de uma maneira cosmofisiológica, multidimensional, vendo as coisas daqui e as coisas de lá, e tirando proveito dessa história. O Serenão faz isso o tempo todo. Eu faz só mais de 60 anos que eu estou tentando ser assim. Não é fácil. Eu trabalho com processo parapsíquico praticamente 24 horas por dia. Mas agora, eu comecei com isso, eu tinha mais ou menos 14 anos. Então, vamos pensar na situação, como é difícil. Eu, por exemplo, tenho dificuldade nisso. Pode ser que muita gente aí tenha facilidade. Agora, eu estou aqui com a consciência, o número que tem, para vocês terem uma ideia, 226 páginas, 17 artigos. Agora, o que se passa? É tudo o segundo Congresso Internacional de Verponologia. Hoje está no meio dele, ele começou ontem e acaba amanhã. Agora, gente, tem assuntos aqui que vale a pena ser visto. Esse talvez seja a maior edição e exemplar da consciência que foi lançada até agora. Agora, tem todo mundo aí, inclusive você que está rindo, eu vi que você está aí. Eu vi também que a Cris está aí dentro, etc. Tal. Agora, tem uns aqui que são importantes. Tem um, por exemplo, do Roberto Leinen, que vale a pena a gente ler, releitura autobiográfica. Eu quero ver que Cris já viu isso aí. Ah, já, você viu, né? Agora, tem muita coisa importante. O João Aurélio também colocou todos os gráficos conscienciométricos aqui dentro com análise disso. Se alguém quiser ver, pode ver aqui, depois devolvendo para mim, está aqui, tá certo? Agora, gente, as minhas prestações de serviço, eu quero falar para vocês aqui. Existe um site feito pelo Alexandre Pereira, que está completando 1 ano daqui a 3 dias. Chama Consciência Lúcida. Agora, o que se passa? Até agora, o total de páginas visualizadas foi 142.104. Países que acessaram, 69. Tem a listagem do povo que acessou. Melhor mês até agora foi setembro de 2011, tendo 8.281 visitantes, uma média diária de 276. As páginas visualizadas chegaram a 14.962. Agora, o site surgiu com aproximadamente 1.300 vídeos e atualmente estão chegando a 2.000 vídeos conscienciológicos. Todo esse material vem direto do YouTube e possui inúmeros parceiros dessa empreitada evolutiva. Cabe destaque os seguintes contas do YouTube. Contas A Epicom, TV Complex, Irinho e Think Big. Somatório dessas contas, fora outras menores. 2.206.396 visualizações.
Gente, é impressionante isso aqui. Um belo trabalho dele. Não parece nada, pouco a pouco a coisa se expande, né, depois de um ano. Agora, ó, eu estou aqui com um jornal, que é o Correio do Oeste, de Santa Terezinha do Itaipu, de ontem, que tem uma página inteira aqui. A Prefeitura autoriza escrituração de terreno na área industrial. E aparece a Lúcia, que pretende modernizar a empresa lá e vai modificar a área. Tem a prefeita aqui com os empresários que assina a documentação de regularização. E a Lúcia está no meio da turma aí. São muitas pessoas, uma mesa enorme. Está tudo aqui. Muito interessante aqui o trabalho dela, da Lúcia Matos. Ó, a foto dela, vocês sabem quem é. Essa aí do nosso álbum de família. Agora, gente, eu estou aqui que o Luiz trouxe para mim, de Buenos Aires, 15º Congresso Internacional de Psiquiatria. Esse aqui é um dos maiores do mundo. Olha o tamanho aqui, ó. Isso aqui são só os nomes. Eu quero examinar, são os temas. Isso aqui é só tema do Congresso. Agora, gente, tinha só 14 mil participantes. Buenos Aires ficou uma balbúrdia, porque eles não estavam preparados para isso. É a primeira vez que esse congresso se faz na América Latina. Entende? 14 mil pessoas. Não é fácil. Eu quero examinar isso com calma. Eu estava perguntando para ele sobre os temas, muito tema. Eu de cara, né, para chatear, perguntei para ele, qual é o tema que chamou mais atenção? São tantos. Entende? Eu vou examinar isso com calma, vale a pena. Agora, ó, eu quero agradecer também a Alzira e a equipe da terapeuticologia que me deram aqui os dados de 22 verbetes, que eu quero examinar com calma. Tá? Andar estudando com calma. São 22 verbetes. Eu contei aqui na terapeuticologia. Vale a pena a gente ver o que nós vamos fazer com isso. Agora, eu quero dizer para vocês que nesse verbete de hoje, eu encontrei no que eu escrevi aí, 9 tipos de homem. Homem catarse, homem catarse, homem questionador, homem depuração, homem imaculabilidade, homem beneficiação, homem catalisador, homem síntese e homem catalítico. São 9, fora as repetições, são 9 manifestações do homem, flora pluri e outras coisas mais. Só para ver o alcance daquilo que nós estamos estudando, para ver o que é que se passa com o serenão. Professor. Falando na taxologia, o número 5 é mega diafaneidade. O número 5 é a mega diafaneidade, a mega tenuidade, a translucidez, a mega perspicuidade. É aquele negócio que, igual esse nosso amigo que estava vendo aí, sabe, as energias na cabeça do povo. O processo serenão, muita coisa dele está tudo assim, dentro dessa constituição de manifestação, vamos dizer, tudo de lampejo, de vislumbre, de sutileza. Então é um problemão. É justamente por isso que a gente está falando aqui. Entende? Tem muito disso. A diafaneidade. A diafaneidade, eu vi lá no dicionário alguma coisa compacta que deixa passar a luz. Né? Isso tem a ver com... É mais do que transparente. O que é uma translucidez? A translucidez é um processo que não é opaco e nem também é transparente. Está no meio termo. Você tem uma ideia disso? Translúcido. Mas dá para ver. Ilumina, tem luz. Mas isso está se referindo... Essa translucidez... Olha, uma coisa boa para você entender translucidez, olha esses vidros de box de banheiro. Muitos deles são translúcidos. Você vê que tem uma sombra de pessoa pelada tomando conta. Mas a imagem do serenão é que aparece assim, a imagem... Não, dele às vezes aparece assim, né? Agora, alguns aparecem bem constituídos. Por exemplo, se aquela mulher que eu vi no Subway, lá de New York, era uma serenona, ela estava totalmente constituída. Mas isso eu dou um nome aqui, né? Tem nome aqui.
A gênero, ó, processo a generologia, a manifestação temporária da consciência corporificada de modo consistente e visível por meio do parafenômeno de autopirocação da condição de agênero. Aquela lá, no mínimo, se ela era serenona, era isso. Se ela for consciente, que às vezes não era, né? Às vezes ela pode ser até física. Agora, ela não tinha nada para não ser serenona. Quer dizer, ela não tinha nenhum fator que falasse contra a serenologia dela. Nada. Então, até mas a roupa dela, o jeito, você não podia falar nada. essa translucidez também você está querendo dizer no extrafísico. No extrafísico também não é assim. No Você físico, vê o não. povo aqui também, igual que esse nosso amigo está falando, a clarividência dele. Eu às vezes vejo isso. Agora, a minhas, hoje, o que acontece mais comigo é a clarividência pós-hipnopômpica. Essa semana mesmo eu tive de novo. Eu tenho quase toda semana alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa, às vezes dá durante a noite, às vezes dá durante o dia, porque você sabe. Eu, às vezes, uso a siesta, quando eu posso, né? Então, a hora que eu saio da siesta, eu estou vendo a coisa na minha frente. Agora, às vezes, isso é muito assim, rápido. Agora, quase sempre, essas minhas clarividências, elas são mais compactadas e condensadas, mais, vamos dizer, substanciais do que translúcidas. Mas, às vezes, são translúcidas, sim. Mas é mais raro. O que acontece mais é que aparece muito. A coisa é bem clara. Agora, você tem que notar o seguinte, nesse meu processo, se eu estou saindo da hipnopompia, eu tenho que dar um desconto, porque eu ainda estou ainda no meio termo da descoincidência. Então, eu chego 50%, eles materializam 50%. Então, nós estamos no meio. Aí vem a clarividência. Esse é um tipo de clarividência dos mais fáceis que tem. Ou menos difícil. Você tem uma ideia. A número 9 também aqui tem a ver. Como é que é? A número 9, né? A superlimpidez, Aí a também, clarificação, a transparência, a auto-homogeneidade. também tem a ver mais ou menos Tem. com assim. Não, o que eu quero é mostrar aqui são as sutilezas do assunto de serenão. Isso aí é muito sério. Agora a gente fala assim, sutileza e com o nome serenão, que é um troço grandão, né? É um troço paradoxal isso aí. Mas é o jeito. Devia ser sereninho, uma coisa qualquer assim, que o troço é translúcido, é difícil, é sutil. Então devia ser serenico. Se fosse lá com a Laura, seria, né? Serenico. Alguma coisa espanhola. O senhor pode falar aqui do item 3, dessa energossomatologia? Como é que foi essa sua experiência? Item 3, aqui na mesma página. Eu sei. A manifestação com as energias conscienciais ao máximo, igual a consciência, jovem de 20 anos de idade, a partir do corpo humano nonagenário. O caso todo aqui é o seguinte, isso aqui é quando você vê a diferença da forma com o conteúdo, mas a diferença também da alteração que a pessoa tem. É o processo da metamorfose, é o processo da mutação, é o problema da transfigurabilidade. Tudo entra aqui. Agora, isso é um processo do energossoma. Então, as energias conscienciais ao máximo, igual um jovem de 90 anos com uma pessoa que tem 90 anos. No entanto, funciona. Eu estou com 80. Você acha que eu tenho energia de 20? Mas no caso... Então, veja, eu já estou querendo melhorar a minha situação. Está entendendo o que quer dizer? Tá, mas a partir dessa sua colocação aqui, o senhor já teve contato com o serenão dessa idade? Já vi isso tudo aqui, tudo que eu estou falando aqui eu já vi. E eu vi mais, eu estou pondo aquilo que eu tenho mais consistência. Faço ideia. Mais pertinência. Você está entendendo? Agora, isso aqui é impressionante. Esse processo todo de transfiguração e de manifestação fora da cronologia ou fora da biologia humana, entende? Ou fora da maturidade que devia de ser. Agora, o serenão, ele extrapola tudo. Por isso que eu falo, a derrogação das leis físicas com o serenão, não existe lei física para ele. Ele já superou o processo. Agora, eu penso que isso é o caminho nosso. É o jeito da gente. Por exemplo, se eu for olhar a minha vida com todas as sinergismos que tem,
e a condição, por exemplo, de confluência de fatos para fazer sincronicidade, isso aí extrapola a média. Se extrapola a média está havendo a derrogação física. Entende? Então, se nós formos examinar a vida de todo mundo aqui, pode ser que tenha fenômenos que estão derrogando as leis físicas, mas a pessoa ainda não acudiu, ela ainda não atinou para isso, ainda não viu, não houve identificação do fenômeno. Entende? Essas coisas ocorrem. O que eu quero com vocês é falar mais da serenologia, para vocês entenderem que serenões aparecem é dessa turma aqui, ó. Vocês não precisam esperar isso lá de fora. Nem na Assembleia da ONU. Não, é aqui. É de vocês. Vocês é que já têm ideia de ser pré-serenões. Já é um meio caminho. Isso aí. Para ser serenão, qual o primeiro passo? Ser pré-serenão. Então, veja, vocês não podem tirar o corpo fora disso. Nem você, Tânia. Pode falar. Professor, na parafatologia, eu tenho duas questões. Página 40, lá no comecinho. A primeira coisa é o último item. A obra-prima da natureza é o serenão? A obra-prima da natureza, qual é a obra? ao que me consta, eu acho melhor falar a serenona. Não, o serenão é a serenona. Eu coloquei os dois gêneros. Mas eu acho que seja. Né? Então nós já temos 20% Agora, da obra-prima. A obra-prima para mim é a minha filha. Você está entendendo? A monja. A hora que ela apareceu para mim, obra-prima. Aquela mocinha linda. Ela é perfeita. E nós temos 20%. Hollywood eu não vi ninguém bonito igual ela. Nem aquelas figurantes que apareceram lá só para... Está entendendo? Professor, e nós temos 20% da obra-prima da natureza. Cada um de nós, o pré-serenão, a pré-serenona. Pois é. Pois é. Para começar. Mas todo mundo aqui tem mais do que isso. Sim, mas... Já está cheio de epicons aqui. Olha lá o epicon, quanto percentual dele, como é que é? 40? 40. Então o negócio é muito sério. Agora, outra questão. Na primeira linha, o fato óbvio de não perder uma oportunidade da exposição da paracognição evoluída enquanto vivemos na condição de consciência. Duas questões. Por que isso está em parafatologia? O senhor pode falar um pouco? Porque o processo mexe com o parapsiquismo. É parapsíquico, não é isso? Vocês não acham? Então vamos pensar bem que o negócio é esse, a paracognição. Tá. Falando, a paracognição, está falando bem claro. É parapsiquismo. Tá certo. Qual que é a outra questão? Tem mais alguma? Já fechou. Vamos nessa. Não, fechou. Muito obrigada. Professor Baldo. Muito obrigada. Professor Baldo, aqui na taxologia, página 43, o 10º item, ultra-refinamento, a última palavra que... A última palavra é omnibeneficiação. Sim. A respeito disso, tem a ver, por exemplo, com a principiologia, o 2º item? O segundo, a purga? Não. A compreensão maior, profunda... o segundo item? Principiologia. De principiologia? Isso. A compreensão maior, profunda e abrangente do princípio da evolução grupal e interassistencial. Sim, o problema todo é esse. Como ele tem essa compreensão maior, ele faz mais benefício do que a média da gente, né? Outra coisa, eles fazem benefícios observando a cosmovisiologia, então atinge multidões, em vez de atingir a pessoa isolada. Então tudo que eles fazem em favor de você é que estão mexendo com todo mundo com quem você tem relação. Então tem sempre uma assistência intergrupal maior. Você está entendendo? Mega grupal. É isso que tem. Pensa nisso. Uma outra pergunta, professor. Sinergismologia, na 4ª linha. O sinergismo mental-somaticidade para perceptibilidade na identificação e compreensão dos paradoxos. Pois é, ele usa aí o discernimento com a parapercepção e tem uma compreensão mais profunda e até cria mais paradoxos, ou observação dos paradoxos na vida.
E ele ultrapassa essa compreensão dos paradoxos. Ele vê com a visão curva atrás do morro, a coisa mais sutil. Isso aí muda. O que a gente tem que notar, por exemplo, paradoxo tem muita relação com uma série de condições, oxímoros, tautologia, problema de repetição, batopenseridade, aproximação simples. Ele vê isso tudo de uma maneira mais ampla, como se sobrepairasse tudo. Então ele examina aquilo tudo e põe cada coisa no lugar. Esse nível de compreensão nós temos dificuldade pelo nosso modo de ser. Agora, uma coisa que vale a pena a gente pensar nisso, uma sutileza muito séria, que vale a pena a gente comparar para entender. É muito interessante, quando eu comecei a estudar projeciologia, que eu vi que entre os profissionais, dentre esses profissionais, os que se interessavam mais pela projeciologia eram os aviadores. Por quê? Os aviadores ficam por cima e sobrepairam, vendo as coisas de longe. Até o Santos Dumont, que saiu um pouquinho só, ficou no ar, ele falou nisso. Agora veja, é uma série de obras, de livros escritos com as experiências dessas pessoas, dos pilotos. E outra coisa, das instituições mais sérias do Brasil, o que se interessou mais pelo processo da projeciologia e da conscienciologia conosco foi o ITA, que é o top em matéria de aviação. Entende? Instituto Tecnológico da Aeronáutica do Brasil. Outra coisa, no meio da aeronáutica eu tive brigadeiros que eram meus amigos, devido ao processo desse aí. Às vezes eu ia almoçar, tinha um brigadeiro sério no Brasil, sabe? Que a gente ia almoçar e eles conversavam o tempo todo com a gente, com um monte de oficiais querendo saber o que era. Eu ia para o ITA e ficava junto deles, dos oficiais, dos chefões de lá, para dar aula. Então, agora vamos examinar. Eles, na hora que ficam no avião, que estão dirigindo um veículo, pilotando, para ver o negócio lá de cima, eles estão chegando justamente nessa visão do serenão. Eles estão vendo por cima. Você está entendendo o negócio? Sobrepairar. A coisa é muito séria. Então, essa minha observação é terrível. Então, nós temos que pensar na questão da pilotagem com a serenologia. Agora, é impressionante, por exemplo, aquele livro, esses livros todos que eu falo aqui tem lá embaixo, mas tem o Spirit of St. Louis, sabe? Que é impressionante o que ele fala lá. O nosso amigo que atravessou pela primeira vez o Atlântico no monomotor. Aquilo é impressionante. Ele descrevendo o negócio lá de cima. Então, veja, aquilo já é a tendência do pré-serenão, entender as coisas aside, por cima, entende? Como coadjutor. Isso é impressionante, se vocês pensarem. Então, por exemplo, eu, durante muito tempo, comecei a fazer só projeções que eu saí do processo da crosta da Terra, para ver a coisa de cima. Isso amplia o problema da mental som. Isso me ajudou muito. Então, eu usei a técnica justamente da projeciologia com os pilotos. Agora, ó, Fernão Capelo, Gaivota, Lindbergh, esse povo todo, está aí para estudar, tem um monte de livro lá embaixo. Valdo, aqui no Projeções da Consciência você fala daquele encontro seu com a Serenona, e que você aproximou do holopensene dela e chegou até um ponto que você nem resistiu mais. Dentro daquilo você percebeu foi a omnicatálise dela, da Serenona? Isso aí eu não sei bem, né, como é que é o processo. O que eu vejo de catálise séria é o problema, por exemplo, da monja com aquelas armas. Que eu estou dando um exemplo. Eu vi mais outras coisas, além disso. Mas eu chamo a atenção para determinado exemplo que eu selecionei, que é muito mais óbvio. Esse aí das armas, por exemplo, é uma coisa muito séria. Mas que aquilo ali é instantâneo, é assim, ó. Olha lá depois o que eu descrevo sobre isso. Mas você falou que o tempo todo ela ficava em comunicação com outros evoluciólogos, ficava... Não, ela tem contato o tempo todo. Como que é esse holopensene ali dentro? Eu já escrevi sobre isso e já falei aqui, eu vou repetir agora. Nós todos caminhamos para sermos centrais extrafísicos.
Vê se me entende, pensa nisso um pouco. Você é uma central extrafísica. Agora, de quê? Eu falo de 3 tipos centrais, mas pode ter 3.000 tipos. Vocês estão entendendo o que é? Agora, por exemplo, o que é o serenão? Ele já é uma central. Agora, ó, eu sei dessa história por um processo muito óbvio também das minhas pesquisas. A OFIET. A OFIET já coloca a gente pensando nesse nível. Você já começa a ser uma espécie central. Eu estou escrevendo lá, já fiz alguma coisa sobre isso, para mostrar as decorrências e efeitos e consequências da OFIET. E o que é que ela tem? Com a vida da gente, com o processo extrafísico, assistenciologia, o que dá? Isso é impressionante. Quando você fala que acessa então uma central, você acessa o holopensene de um serenão? Eu já tenho algum lampejo, é aquilo que eu chamo lampejo, vislumbre, nuance, sutileza, fímbria. Você está entendendo? Já tem alguma coisa. Piscadela, cuspida. Chispa, eu já escrevi um lampejo, já baseado nisso. Não, melhor uma cuspidinha. Você tem uma coisa, a cuspidinha da verdade. Da verdade relativa de ponta. Essa não é de ponta, é pontiaguda. E como que você fica assim, sentindo essa taquirritmia da omnicatálise, igual você se aproximou da serenona? Como que repercutiu isso no seu holopensene? O processo todo é que há uma expansão e você tem como se fosse uma recuperação instantânea com os magnos sobre aquilo que você está pensando na área, dentro daquele contingenciamento que você está. Porque ali o contexto é contingencial, ele exige coisa sua. Há como se fosse ali um processo, vamos dizer, de vivência crítica de certas coisas. Você fala que no encontro na consciência livre, você falou assim, levou minha consciência aos cumes das nebulosas. A situação foi de expansão, né, do processo. Mas ele tem isso, às vezes, com a manja. Já seria uma omnicatálise cósmica, já? É uma coisa maior. Mas agora você veja, a cosmoconsciência, eu já tive muitas dessas experiências. Quando eu estava trabalhando na década de 70, eu tive uma série delas. Entende? Agora, aí já mostra isso. Mas no meu caso, eu ainda sou muito primário, muito rudimentar. Isso precisa de ampliar mais ainda. Agora, ó, a tendência nossa é essa. Por isso que eu falo para vocês, por exemplo, se pudesse, eu ia ser aquilo que apareceu numa das episódios de ficção científica lá do Star Trek, que tinha um cerebrão. Era só o cérebro que funcionava em cima de uma mesa. Não sei se alguém viu esse episódio, você lembra disso? Só em cima. É aquilo que a gente devia ser. Eu, se pudesse, eu só ia agir do paracérebro o tempo todo. Agora, por exemplo, a nossa amiga, você, a Mabel, estava lembrando aqui que nas nossas entrevistas aí, eles perguntaram, eu estava falando, que eu sinto hoje que eu vivo muitas vezes isolado, sozinho. Horas e horas, a maior parte do tempo. Mas eu não estou sozinho. O tempo todo tem coisa comigo. Você está entendendo? Então, ela que estava perguntando. Agora, veja, essa solidão aparente é o cerebrão. É o paracérebro. E outra coisa, eu vou confessar uma coisa para vocês difícil. Essa noite aconteceu de novo comigo. Eu já falei aqui várias vezes que nessa questão do mental soma, quando você se desliga e você fica de paracérebro, o negócio é sério. Desde a minha mocidade que eu falava aos outros, olha, a hora que você vê que eu estou em transe paracerebral, não traga nada para eu assinar. Tudo seja importante, deixa a hora que eu voltar, que eu não estou no normal, eu não sei o que se passa. Agora, isso é um fato. A minha mulher sabia disso, a Graça sabe disso, o povo que conversa, que na minha família, a maioria do povo mais chegado lá, a turma que conversa, sabe disso. Então eu preciso saber se eu estou aí ou não estou. Então veja, toda vez que vocês se sentirem já um pouco descoincidente, se de ponderar muito, que você está mais para lá do que para cá, literalmente falando.
Então, o seu paracérebro está mais para lá do que para cá. Agora, por exemplo, tem coisas horríveis nisso. Essa noite aconteceu uma dessas coisas horríveis comigo. Mas eu mantenho a minha imperturbabilidade, devido eu não ter o conflito. Mas eu assusto. O susto ainda me pega. Agora, o que aconteceu? Essa noite era 1h praticamente em ponto, quando eu penso que uma lagartixa entrou na janela da frente do meu escritório e deve ter mexido lá no contato que tem do alarme. O alarme disparou na hora que eu estava totalmente envolvido no meu processo. Eu levei um susto danado, deu taquicardia, aquela coisa toda. Aí eu fui direto, depressa, fui lá, desliguei o alarme. Daí a pouco telefonaram da firma. Olha, foi na frente, na janela do seu escritório. Assim, eu já tinha percebido que o negócio deve ter sido lá mesmo. Agora, não falei nada para ele. Não, pode ter sido um galho, pode ter sido lagartixa, mas eu penso que uma lagartixa que mexeu. Não é galho de árvore que nós já cortamos as árvores lá. Agora, por exemplo, esse alarme, ele me pega. Você está entendendo? Porque o alarme nosso lá em casa, ele dá mais em cima justamente do escritório. Então, é como se abrisse. É uma loucura o negócio. Quem está lá, você não aguenta aqui muitos minutos. Ninguém aguenta ficar no local que ele está tocando. É muito forte. Agora, então, você veja isso, tudo é relação de uma coisa com outra, é o processo do paracérebro. Agora, o que eu fiz? A hora que eu vi, conversei com ele, a Graça foi deitar de novo, porque ela acordou por causa da barulhada, E outra coisa, aquilo foi segundos que ele tocou, porque eu corri depressa, eu já sou doutor nisso, sabe, para desligar o alarme. Eu corri depressa e desliguei, entendeu? E fiquei esperando, deixei, acendi a luz, esperei para ver que o telefonema tinha que tocar. Isso mostra que estão ali, 24 horas, eles olham tudo em matéria de alarme. Agora, eu depois disso, então, tomei um pouco d'água, respirei mais fundo, etc., e fui voltar lá para ver as coisas. Eu trabalhei 5 horas, até 6 horas da manhã. Está entendendo? O nosso amigo telefonou, era 1h02, você tem ideia. Foi 2 minutos depois do alarme, ele tocou. Então, posso falar que a omnicatálise seria uma pangrafia contínua, constante, o tempo todo? É mais do que isso, Ela seria mais a cosmoconsciência ininterrupta. Ah, entendi. O negócio é mais amplo. Nossa, é maior. É bem maior. Entende? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estava tão fora de mim, que na hora ele perguntou qual era a senha. Eu falei, Graça, qual que é a senha? Porque eu não lembrava mais. Não estava aí, nem estou pensando o que era. E nós temos uma senha bem característica, eu não vou falar aqui, Agora aqui, sou espírita desde criança, tenho muitos conflitos sobre o que estou fazendo aqui. Sei que tenho uma missão no planeta Terra. Hoje moro com meu filho de 9 anos, em Varginha, Minas Gerais. Sei que a nossa relação é muito forte. Hoje vivemos separados da mãe dele, mas ainda somos muito presos a ela. Não na parte física, mas espiritual. Procuro melhor entendimento dessa situação. Pode ajudar? Olha, estudo é importante agora. Com 9 anos, se você é um homem, está com um rapaz que é um filho, está tudo certo. O pai é muito importante para o filho homem. De modo que vê o que você faz. E viva Varginha, viva Minas Gerais. Vamos ver o que quer que sai daí, não é isso? De que modo a projeciologia explica o fato de yogis serem enterrados vivos por 6 semanas e resistirem? Esse poder pode ser explicado pelas bioenergias? Em parte. Agora, essas coisas eu já sabia disso na época do Egito Antigo. De modo que isso é antigo. O Eurico Passanufo, naquela ocasião, já fazia isso. Tem extrema dificuldade de dormir de barriga para cima e de lado, o que dificulta minhas projeções. Agora, não entendi isso aqui. Você não pode dormir de barriga para cima e nem de lado, quer dizer que ele dorme só de bruços, igual criança? Ultimamente, quando consigo, finalmente sentir o EV involuntário,
E os sintomas da projeção com a barriga para baixo? Então é isso. Sinto na base da coluna uma energia fortíssima me empurrando para baixo, dobrando meu corpo. Não sinto dor, apenas o incômodo que me faz voltar ao sono. O que pode ser isso? Não, isso aí que você está expondo é o problema quando a pessoa começa a fazer uma relaxação mais profunda. A tendência da pessoa é sentir como se ela entrasse pelo colchão adentro. Isso é muito comum. Agora, é muito interessante esse negócio de você dormir só de barriga. Isso aí é fuga da realidade. Freud explica. E tem outros que explicam também. Precisa examinar isso com calma. Se você não tem nada na coluna, não tem motivo de não dormir de lado. Dormir de bruços também não é bom. Devido ao processo do peito, da respiração, a própria boca. Isso não é anos e anos a pessoa ficando assim, vai se deformar. Isso não é ideal, não. É bom você examinar isso aí. Agora, o processo todo é que pode ser relaxação psicofisiológica muscular. É bom você examinar no meu livro, Projeciologia, o capítulo que fala em relaxação muscular, psicofisiológica ou fisiológica continuada. O serenão já tem retrocognição quando era sub-humano ou vegetal? Isso tem que perguntar para eles. Eu não sei. Em Parafenomenologia, página 43, item 2, oligofrenia máxima. Favor explicar porque o serenão ressoma na condição de idiota. Sim, existe o serenão que ressomou na condição de idiota para fazer um trabalho enorme na Terra. E ele viveu assim durante mais de 30 anos. Agora, aquilo era para fazer rapport com o povo da baratosfera e a turma mais atrasada. Não seria mais factível que fosse uma consciência bastante lúcida para ajudar na evolução de inúmeras outras consciências? Ixi, esse aqui não entende nada disso. Olha, é bom você saber o que é serenologia. Favor nos ensinar os reais motivos dessa ocorrência. Olha aqui, ele era serenão. O serenão é superior a qualquer outro tipo de pré-serenão que apresentar. O caso dele ter um corpo de idiota não quer dizer nada. Ele era serenão do mesmo jeito, porque ele não perde a lucidez. Raciocina por aí. Agora, eu recomendo a você, hoje é o dia de recomendar meus livros, hein? Eu recomendo a você Homo Sapiens Pacíficos. Tem 18 capítulos sobre serenão. Leia para você entender o que é. E tem também um verbete chamado Macrosoma Idiota, na enciclopédia. A dor pode provir da paragenética? Pode, devido ao processo parapsicológico da situação. A pessoa fica encasquetada com aquilo e o negócio faz a somatização. Enfatologia, página 40, segunda linha. Poderia especificar o que seriam as pesquisas dos mega-reflexos, dos mega-lampejos e dos mega-vislumbres? São essas coisas sutis que a gente tem que examinar. Por exemplo, eu comecei a falar um dia desse aqui, agora deixa eu falar isso com mais calma para vocês. Por exemplo, você quer ver o que é um mega-reflexo difícil e que raramente eu já vi alguém que já tocou nisso. Ainda não vi artigo nenhum sobre o assunto. É o seguinte, você vê quais são os reflexos, vamos dizer, de repercussão sonora em você, pelos barulhos naturais das coisas. Por exemplo, o banheiro, o esgoto da pia, uma descarga que você dá no vaso sanitário, aquele barulho da água, em certas pessoas interpreta aquilo como se fosse uma mensagem para ela. Vem várias palavras nisso aí. Do jeito que interpreta a nuvem. Então, a interpretação de nuvem é outro mini condição dessa. Então, isso tudo, às vezes, é mais sério do que a gente pensa. Essas coisas podem existir. Agora, o pior é o reflexo especular, ou seja, de espelho. Você vê um espelho através do outro. Por exemplo, eu estava aí no shopping center aqui em Foz, e eu estava esperando a turma que estava fazendo compra, e ainda estava lá na livraria. Eu sentei num banco daqueles que tem nos vãos de cada andar daquele. Então eu sentei num banco daquele. Daí a pouco tinha gente a uma distância de, eu calculo, mais de 50 metros,
falando e gesticulando para mim. Eu fui olhar, havia um espelho lá adiante, eu não sei quantos metros, era muito metro. Foi passando assim por dentro das lojas e tinha um espelho lá na frente e eu sentado lá, minha barba, chapéu, a situação toda estava refletindo lá. Como tinham as moças com a criança lá dentro, começaram a vir, fizeram aquela algazarra danada lá na frente, passando através de uma série de lojas que estavam tudo com espelho. Você está entendendo? Então veja, como é que é possível um espelho desse? Se eu fosse montar aquilo para filmar, por exemplo, ia dar um trabalho enorme. Como é que aquilo aconteceu espontaneamente? E aquele povo me chamando a atenção. Aí eu comecei, fiz pirueta, fiz tudo que vocês pensaram de histrionismo para mostrar a criança, a moça, as moças que estavam lá. Agora, aquilo tudo perfurando assim, isso é lá no shopping. Outra coisa, é lá perto, eu estava sentado na frente lá da Livraria Nobel. É só sentar ali. Se tiver um negócio devassado lá, vocês vão ver que vai ter um espelho lá na frente que reflete você. Como é que é possível? Oswaldo. Isso tudo aconteceu, estou falando fato, é um lampejo. Dentro desse critério de percepção, a borra do café, aquela leitura de borra do café que os árabes fazem, também entra dentro desse critério? Que leitura que é? Parapsíquica da borra do café. Não, isso aí tem uma série dessas adivinhações que pode entrar nisso. Mas ali tem uma coisa que não interessa, porque isso aí são esses macetes que eu considero que é a muletaria. Isso é muleta. Sim. O que eu estou falando não é muleta. O que eu estou falando é o fato que acontece. É a parapercepção Agora, pura. isso aí é uma muletaria, porque a pessoa não precisa de olhar borra de café nenhum. Ela tem que ter confiança na paranormalidade dela, no parapsiquismo dela. Sim. Ela não precisa disso. É igualzinho a pessoa que lê a mão, ou outro que olha o tarô, a outra que vê carta. Isso tudo é bobagem, isso é muleta. A pessoa tem que ver a constituição dela. As pessoas fazem isso porque não tem confiança no pulso, no taco eu sei de parapsiquismo. O problema é esse. Tá bom, obrigada. Agora aqui, o vislumbre pode ser entendido ao modo de precognição mesmo abstrata? Pode. Às vezes ele é feito como uma mensagem pictográfica para mostrar o que a pessoa deve fazer daí a pouco. Se há o vislumbre, há maior possibilidade que o fato conjecturado ocorra? Também, depende do que é. De que maneira a profilaxia se relaciona com os vislumbres? Na hora que serve de, vamos dizer, um aviso, um alerta, alguma coisa nesse sentido. Aquilo serve de prevenção. Gostaria que o senhor explicasse a questão da energia e do assédio nos sites da internet. De que modo ocorre essa diferença energética entre os sites e o assédio? Essa diferença ocorre nos canais de televisão? Isso me parece perceptível. Olha, aí tudo depende da intenção. Tem, por exemplo, site que às vezes tem coisas lá que são negativas. Já ele é naturalmente negativo. Então ali tem assédio natural. Isso aí tem que dar o desconto e ver como é que é. Agora, isso tem nos Orkuts, nos blogs da vida, todo lado. Tem que olhar. Agora aqui, uma pessoa lá da Europa. Trabalha em um asilo na Alemanha. Essa semana o senhor saiu com a sua esposa do quarto onde vive pela manhã, dizendo que havia 3 homens flutuando rente à parede. Os colegas de trabalho zombam por não ter conhecimento espiritual. Eu perguntei sobre a aparência dos homens. Ele descreveu um senhor de barba branca e longa, calvo de roupa clara. Pensei logo, será o Valdo que esteve aqui? Nessa mesma manhã, esse senhor foi ao toalete e levou um tombo. Saiu sem fraturas. No momento ocorrido, não associei os homens com o tombo, mas depois fiquei pensativa. Por ter sido amparadores, pode ter sido amparadores que estavam evitando algum tipo de acidente pior? Olha, pode ser, tudo é possível. Agora, eu quero lembrar para você que tem um amparador dos nossos que se parece muito comigo. Então, às vezes, pode ter sido alguma coisa. Às vezes, ele estava mais ou menos desse jeito. Se de ver como é que era. Agora, eu não sei onde é que foi isso e o que é que a pessoa estava fazendo. Que lugar é esse? E aqui está só falando que ele está na Alemanha, mas nada. É um asilo na Alemanha. Você sabe, eu sou um cara que vivo mexendo com essas coisas. Às vezes pode ter isso. Escuta, isso aqui é bom você ficar. É bom. Ali, gente, é uma revista que tem a Xuxa
com todo o trabalho de assistência dela, que ela é fora de série em matéria de assistência. Como nós estamos tendo contato aí de entrevista com elas, ela pegou a revista, e eu estou passando agora para a Mabel, que é uma big de uma reportagem sobre essa assistência da Xuxa. Já tem muitos anos que ela faz isso. Agora, teve época, atualmente, ela dá mais de 1 milhão por mês para sustentar essas crianças. É fora de série o trabalho dela, muito bom. Então, qualquer coisa dela, eu quero ajudar, dentro da minha situação. Se o povo me procurar falar sobre isso, eu quero falar sobre o assunto. A gente lê e tem banho de energia. Bem, pois é, não era positivo. De tudo que a Xuxa faz, isso aí para mim é o top, é o máximo que ela faz. O que você queria? E essa ideia que o senhor falou que as pessoas podem se tornar central extrafísica, né? Sim. Eu queria entender melhor o que é isso, a pessoa se tornar uma central extrafísica. É pelo nível de radiação? Ela começa a irradiar o processo da interassistencialidade de maneira ininterrupta e com lucidez dessa dimensão e da outra, pelo menos próxima a ela. É o que eu vejo na questão. Agora, isso começa com a OFIEX. Vocês olham que tem uma certa lógica muito séria, até do ponto teórico. A pessoa pode examinar isso, ela vai ver que tem alguma relação. Entende? Vale a pena ver. Agora, se eu vejo, é isso mesmo. Vocês já notaram o tanto de consciência que chega perto de mim, que eu acuso a presença de um povo que sente energia? O que você acha que seja isso? Agora volta. Outra coisa, que negócio que eu falo, que eu tenho energia de 3 tipos. A minha, a do amparador e a do... Tudo é a mesma coisa. As pessoas, vocês todos já estão no nível disso. O processo é vivenciar, experienciar, fazer princípio da descrença, experimentar o negócio. Agora, Valdo, você comentou também que podem ter 3.000 tipos de centrais, né? Você sempre comenta das 3, que é da verdade, da fraternidade e da energia. O que seriam outros exemplos, assim, só para a gente ter uma ideia de tipos? Eu acho que é o processo da especialização então, eu queria... de pesquisa. A minha hipótese era... Então, você pensa bem, só em matéria de linhas de conhecimento, quanto nós não temos. Olha só, em matéria de profissão, aquilo que eu falei, são milhares de profissões. Mas então teriam... Olha, pensa naquilo que eu acho, que precisar de fazer 50.000 folhas de avaliação do consciência moderna. Aí. Mas, por exemplo, a gente poderia pensar, se for por essa linha de especialidade, teria uma central extrafísica de ProEx, por exemplo? Alguma coisa assim? Lógico. Tudo isso pode ter. Você já pensou, se você vai para lá, você dessoma, você vai fazer a sua. Você começa a irradiar, tudo nesse sentido. Isso é fascinante. Já foi feito, está vendo? É fascinante. Pensa bem. Agora, gente, vocês estão notando que tudo isso que eu trago, igual esse verbete de hoje, a minha intenção é a mesma de sempre. Qual que é? Fazer o quê? Aumentar a cosmovisão de vocês, vocês estão entendendo? Que é o que eu vivo falando aqui todo dia. Isso aqui, ó, já dá uma porção de ângulos diferentes que vocês ainda não pensaram. Professor, o Zéfiro, ele conheceu outras centrais além dessas 3? Bem, é uma opção de coisa nesse sentido. Agora, ó, o problema é que há centrais mais sutis, que mexem num nível mais acima do evoluciólogo, entende como é que é do evoluciólogo? Porque essas que eu mexo são todas mais crosta a crosta, é terra a terra, entende? São mais crostais. Agora, tem outras que são mais avançadas. Então, por exemplo, as centrais que mexem com o evoluciólogo, em algum trabalho, alguma coisa. Outra coisa, eu falei aí sobre profissão e sobre linhas de conhecimento. Agora, vamos só pensar uma coisa. Uma equipe extrafísica vai fazer determinado trabalho em um determinado local. Se eles tiver uma central que coordena aquele serviço, vai ajudar demais. A coisa mais do que óbvia. Pensa só nisso. Quantas não devem existir assim? Então, aquela história da para-jurisprudência deve ter uma central disso. Para direito. Eu sei dessa história toda. Aqui no ar. Tem umas coisas que eu desejaria, que é de parafenômeno, mas eu ainda não consegui ainda. Eu ainda não tenho gabarito. Você fala que conforme a evolução a pessoa vai se tornando uma bandeira de determinada linha, né? Você hoje é uma central intrafísica e extrafísica da conscienciologia. É isso? Mas veja,
Eu sou um elemento dentro de uma equipe enorme. É aquilo que eu chamo, nada melhor de você entender, eu sou uma mini peça. A minha diferença é uma só. Eu tenho autolucidez disso há décadas. Mas você centraliza. Isso é terrível. Você centraliza o processo da conhecimento. autolucidez de uma pessoa que sabe que ela é uma mini peça, é aí, gente, que começa a intimidade. Mas você centralizou esse conhecimento, de certa forma, essa bandeira, né? Mas todo mundo que mexe, você centraliza as coisas. Todo mundo aqui é central de alguma coisa. Pois é, isso que eu quero falar. O que eu desejo é que nunca mais você seja central de burrice, de crime, de ilicitude, de ignorância, de cuspir para cima, de dar rasteira no vento, escrever na água. Tem que evitar isso. Essas são as centrais especializadas, então, né? Seria Essas que eu falo são referências, aquelas que né? pode pegar todo mundo, né? Agora, é daí para mais. O que eu quero é que vocês raciocinem que não pense pequeno, por favor. Leva uma lupa, aumenta as coisas, pense maior. Entende? É aquilo que eu coloquei bem embaixo no quadro. Pense grande. Hoje é o dia, é o grande dia. Pense grande. É isso. É um fato. Só para Então pensa pequeno demais. É igual o caso da nossa moça falando, não, eu vou mandar meu verbete, mas... Quer dizer, é uma pessoa muito pequena. Ainda não tem ideia como é importante e como é bom nós termos uma equipe para trabalhar, todo mundo pensando do mesmo jeito. Isso é o máximo. Ainda não raciocinou nisso. Então, o ego-karma é horrível, né? Agora, Valdo, só para poder entender um pouco mais. Nesse caso de uma central extrafísica de proex ou proexologia, qual seria a dinâmica de funcionamento dela? O que seria o processo de trabalho assistencial? Como é que seria isso? Que já existe, com certeza. Você vê que tem uma consciência amparadora que vai mexer para a pessoa mudar alguma coisa na vida dela e fazer uma recim violenta que vai pegar a programação existencial, a central entra com todos os macetes possíveis e canaliza aqui, ó, sabe, o raio do Ólimpo em cima. Está entendendo? E coloca lá a consciência para falar Shazam! E ele vai mudar. Então tudo amplia. Vem o efeito Hulk. Tudo que você puder, processa a expansão daquilo. A gente nunca sabe, né? E outra coisa, vai ver qual é o assunto. Aquele assunto, então, é, vamos dizer, exacerbado, exaltado, aprofundado. Entende como é que é? Quanta coisa não pode ser feita desse jeito? Eu penso que daqui para frente nós vamos ter uma porção de conotações diferentes. Uma das coisas que eu quero ver quando eu dessomar é ver o que tem na interlúdio. Já tem alguma coisa nesse sentido. O povo sabe que o Zé mexia com isso. Você está entendendo? O Zé viu muita coisa. Até a pergunta que ela fez. Eu sei dessa história há muito tempo. Por exemplo, a hora que eu tinha lá, meus 14 anos, que chegou a consciência e falou, isso não é para você, eu queria saber uma relação com isso. Se não é para mim, eu tenho que viver mais como consciente aqui ou mais como consciente. Foi aí então que eu comecei a ver. Aquilo, depois é que eu comecei a passar, porque acabou o internato, eu passei a viver sozinho. Aí eu comecei a ver. A minha vida começou a ser muito consciente. Atualmente, por exemplo, eu tenho minha vida também muito consciente. Você está entendendo? Isso tudo faz parte desse processo aí. E isso tem essa desvantagem, por exemplo, da questão do alarme em cima de mim. Isso aí não é ideal, mas veja, eu não posso fugir disso. Eu tenho que saber conviver com isso direito. O negócio é ter água, né? Você sabe que no meu escritório eu tenho garrafa d'água, igual aqui, todo lado que eu vou tem garrafa d'água. Porque qualquer coisa, numa hora dessa, eu tomo água, pronto, eu me refaço na hora e tal. Já que temos o grupo Karma espalhado pelo planeta, a dificuldade de ser o timing, de ter o timing perfeito, de ser a pessoa certa, na tarefa adequada, no grupo correto, no momento preciso, de que modo conseguir essa confluência tão desejada e adredemente planejada no período intermissivo em meio a tantas dispersões intrafísicas? Olha aqui, ó, você que é médico, que vive escrevendo para cá,
O que você está esperando? Por que você não vem para cá? Por que você não vem? Eu não posso estar convidando todo mundo para vir para cá, mas você é um boboca. Se até o momento você está vendo essas coisas todas e fica por aí, por que é que você não larga tudo e não pega o essencial? O prioritário seria isso, para aproveitar. Você quer pôr fogo nisso? O ambiente aqui, o óleo pensando, é muito mais adequado. Agora, não posso estar convidando ninguém para vir para cá. Cada um tem seu destino. Mas veja, no seu caso, vamos urubu-servar. Vamos raciocinar. Pensa bem, é isso que você quer? Você tem que arranjar, em primeiro lugar, um óleo pensando. Aí você tem esse óleo pensando? Aqui nós já temos, é muito mais adequado. Por que nós estamos fazendo a Cognox? Acha que a Cognox é só para fazer mais um bairro? Só porque eu gosto de fazer isso? Fiz um em Uberaba, quero repetir aqui, é isso? Vovozinha, não tem nada disso. O processo é criar o óleo pensando adequado, receptivo. É o conceptáculo serenológico, se a gente puder. Eu confio em vocês. Meu pai tem parapsiquismo, apesar de não frequentar nenhuma instituição. Ele é ligado a Umbanda e nos últimos anos vim para cuidar de minha mãe, que aparentemente está com Alzheimer. No último mês, minha mãe vem acordando durante a noite dizendo que tem alguém puxando o pé dela. Acredito que ela tem um processo simbiótico com seu assediador. Na última quarta-feira, meu pai sofreu um leve derrame e está no hospital. Os exames não mostraram nada. Gostaria de saber como poderia ajudá-los, sendo que não tem parapsiquismo desenvolvido. Poderia me orientar? Olha, você deve fazer o arco voltaico. Vê como é que faz o arco voltaico e faz. Os amparadores vão ajudar você. Faz com um e faz com o outro. Faz com a mamãe e com o papai. Todo. Alô. Agora, faça e tenha confiança. Você vai ver que vai dar resultado. Aqui, professor. Aqui, no B. Bem, Voltando à questão das centrais extrafísicas, qual a relação que existe com a paraprocedência, se é que existe, das consciências? olha, aí eu vou te explicar como é que é o meu caso. Durante muito tempo, eu trabalhei no fim do meu período da intermissão, num local que vocês sabem aqui que eu já falei, chamado Pombal. Agora, o que se passa? Lá tem instalado as centrais, esses 3 tipos que nós conhecemos. Então, durante muito tempo na minha vida, até vir para Foz, a minha relação era com a minha paraprocedência no Pombal. Quando eu vi que eu estava ligado com alguma coisa, o telefone vermelho tocou, eu sabia que era a questão do Pombal. Agora, depois que eles instalaram, nesses últimos tempos agora, que instalaram aí a Interlúdio, eu mudei. Eu atualmente sou cliente, usuário, freguês da Interlúdio. Então veja, todos vocês devem ter isso. O problema é pescar, investigar, entende? Pegar. O negócio é esse, pensar a situação, ligar as tomadas, ao dial, ver como é que é. Vocês não são especialistas em pegar a internet por todo lado? Pega para a internet, está na mão de vocês, viu? Esses caras que vêm mexer comigo, que são especialistas em computação, muito melhor do que eu quero saber o quê? Entende? Por que é que eles não sabem mexer com isso? Por que é que fica só com a máquina? Sai disso. Vamos extrapolar. Professor, o senhor poderia nos dar a entender a importância do serenário, do laboratório serenário, para as consciências que vêm a utilizar ou que já utilizaram? Qual é o impacto é muito sério disso pelo no processo paracérebro de da você pessoa? pensar, começar a raciocinar em função da serenologia. Então ele é muito sério para isso. Então ele ajuda tudo isso que nós estamos falando aqui e mais alguma coisa. Dependendo daquilo que a pessoa está interessada, a intenção dela, a vontade, o interesse do momento. E o impacto direto disso no paracérebro, ele auxilia então as pessoas a trazerem aqueles cons mais sérios, mais magnos? Olha aqui, eu vou te contar uma coisa. Faz alguns anos, quando eu estava lá na Aracê, eles me deram assim, em 15 minutos, todos os dados do serenário. Eu passei para eles e ainda falei, olha, é muito importante que vocês estão aqui num cotovelo da vida, uma esquina distante.
Vocês precisam disso aqui, no serenário. E é isolado, no meio daquele monte de pinos ali, ó. Então, tem muita coisa que pode ser feita ali. Eles demoraram 10 anos pensando no assunto e não fizeram. Aconteceu tudo quanto foi coisa atrapalhada nos 2 anos. Depois eles começaram a fazer, os negócios começaram a sentar. Agora, quando eu dei, tem até um papel que eu passei para eles com a minha letra, tudo direitinho. O amparador deu todos os detalhes de fazer o negócio. Tudo. Em 15 minutos. Psicograficamente, você está entendendo? Mas eu vi o negócio pela pangrafia, examinei tudo, debati com eles, mostrei tudo. Mas isso custou a cair a ficha. Tinha muito problema, aquelas coisas todas. Mas hoje já tem. O processo está funcionando. Agora, veja, é muito interessante a gente pensar. Por que os amparadores foram dar justamente o serenário lá? A necessidade deles, maior que a da gente. Entende? Pois é. Então, aí 2 perguntas. O que assentou, que o senhor verifica que assentou mais lá, e qual a importância do laboratório aqui em Foz do Iguaçu? Não, como isso o laboratório ele é importante para qualquer lugar que for fazer. Mas agora, não deve fazer o serenário e não ter outros. Tem que ter outros. Para a pessoa chegar até lá. Porque a maioria ainda não tem capacidade de chegar no serenário e tirar algum proveito disso mais profundo, maior, mais amplo. E o que de passar pelos outros. Laboratório. E o que o senhor acha que assentou no caso deles? Vocês demoraram 10 anos para fazer, no caso, e depois o povo assentou. começou a raciocinar e aprofundar mais a reflexão. As reflexões se tornaram mais profundas, abrangentes. Isso aí melhorou muita gente lá. Mas relacionado à questão... Outra coisa, isso então influenciou positivamente, de maneira cosmoética, toda a administração de lá. Hoje as coisas já estão todas desenvolvidas. Deslanchou. Alavancou. A condição da Aracê deslanchou. Então, dentro disso, professor, qual é a condição essencial que o senhor acha, se é que a gente pode resumir em uma condição, que a IC ou as ICs responsáveis, ou que estariam mais à frente de um serenário ou de vários serenários, precisariam adquirir? Não, o problema todo é ter autoconsciência dessa realidade e o valor que tem isso, né? A aplicação disso, nós vamos colocar em quê? Para quê? Por que se faz uma coisa dessa? Isso aí é que é importante pensar. Professor João, ainda na central extrafísica, eu sempre penso para acessar a central extrafísica no nosso nível de assistencialidade. E hoje o senhor falou que nós podemos nos tornar uma central extrafísica, cada um pode se tornar, quanto mais irradiar essa interassistencialidade ininterrupta. Onde que começa uma parte? Começa pela FENEPS. Se você quiser antes, começa pelo EV. E aí vai. Agora, a base mesmo é a mini peça autoconsciente, autolúcida, do maxi mecanismo assistencial. Isso aí pode ajudar demais. Professor. Lá na Aracê, o senhor teve a pangrafia do serenário em 2000. Em dezembro de 2004, nós inauguramos o serenário. Deu realmente um gapzinho aí, que todo mundo 2 já anos. sabe. 4 anos depois. Mas foi 2 anos mais sério. Agora aqui, também, o ACIVEC já teve essa prescrição de fazer o serenário. Se brincar, mas vai passar os 4 anos. Aí estava na mão das crianças, isso aí é diferente. Eles têm que tomar outra atitude. Como fazer para ajudar, para evitar? Eu acho que os adultos tinham que entrar nisso desde o início. Eu mesmo, logo que começaram a falar, eu fui lá, dei palpite, chamei atenção, falei aqui na tertúlia. Mas você sabe, a meninada foi desprezada, menosprezada pelos adultos, aí, os maduros. Eu devia ter dado mais força para eles. Vamos ver o que vai ser restado daquilo que fizeram até agora. Porque realmente pode acontecer algo sério também, né? Agora, é uma pena, né? Agora, veja, fazer o serenário aqui é um grande plano, né? Muito forte. O povo ainda não tem noção disso. Então, o jeito, vamos lá para Aracê, enquanto não tiver. Aqui já tem muita gente que já esteve na Aracê. Levanta a mão quem é que já esteve no serenário em Aracê aqui. Vamos ver. Tá vendo? Só que 4, 5, 6, 7. Professor, isso é uma ideia. A semana que vem ele deve estar concluído, as obras devem estar concluídas. Concluído o quê? O serenário. Aqui em Foz.
Até o pessoal, se quiser visitar, aí vai ser agilizado, então organizado as coisas para começar. Vamos ver como é que fica isso. Pode falar melhor. A parte da obra do serenário, como a Fafá está falando, vai ser terminada na próxima semana. E aí a parte da limpeza está sendo feita, né, para que o pessoal possa caminhar melhor, né? Então estão sendo feitas várias. Eu quero ver o primeiro dia com alguém lá. Isso é que eu quero falar aqui. Primeiro temos que fazer, no próximo ano, queremos fazer os testes, né? Mas vamos ir atualizando pouco a pouco, mas a parte já da construção interna já está. Agora, precisa ver depois a manutenção da Sinvex, a situação toda, como é que está. É a parte mais complicada, né? A manutenção dentro do campus. Mas vamos atualizar ao senhor na próxima semana. Tá bom. Vamos ver isso. Mas então a omnicatarse serenológica, como é que é? Vocês estão preparados para esse jogo maior? Ou vão ficar na sua jogo de palitinho? Né? Vocês vão enfrentar um jogo mais forte ou vão ficar no palitinho? O que mais tem esse joguinho assim? O jogo da velha, como é que é? Como é que é isso? Sim. Professor Valdo, eu queria entender melhor quando o senhor falou que aos 14 anos você começou a saber que você era minitesa do mecanismo. Eu queria saber como foi esse processo e como se deu a anticonflituosidade. Vou explicar. Eu comecei a ver por mim, porque desde os 3 anos já tinha retrocognição, tinha uma série de fenômenos, tudo isso. Então eu já estava bem assentado, calmo, nunca tive problema com isso, nunca tive assédio, nunca tive possessão, nada disso. Mas aos 14 anos eu já tinha uma visão do que eu devia fazer na minha vida. Aí eu comecei a notar que eu estava com assistência muito assim, continuada. Entende? Aí eu comecei a ver por quê. E comecei então, durante uma boa temporada, a ver se eu fazia retrocognição, de ver o que aconteceu durante o período de Zéfiro na intermissão. Aí eu comecei a pensar, o Zéfiro pensou demais nesse processo, devido ao processo dos fenômenos, que era o que eu estava pensando. E a caracterização das abordagens com associação de ideias. Então, é a cosvisão, como nós chamamos hoje. Eu chamava naquela ocasião que era visão panorâmica, entende? Essa visão panorâmica, então eu ia ler os livros do Botsan, que fala na visão panorâmica da pessoa que morre, aquela coisa toda. Eu queria ver, mas o meu negócio era mais embaixo, mais sério. Então, com o tempo, eu vi o processo, devido ao problema do Zéfiro, eu lembrei das centrais. Aí eu comecei a ver. Aí, ainda na adolescência, eu fui a uma das centrais para ver, fora do corpo, para ver como é que era, tal. O tal mal naquela ocasião me ajudou, uma opção de coisa nesse sentido, isso me ajudou muito. Isso eu estava já fazendo sessões de efeito físico, de materialização na casa de cinza, aquela coisa toda. Então isso eu planejei, coloquei no papel a sinopse das coisas todas para não esquecer. Agora, tudo isso eu tinha marcado. Com o passar do tempo é que eu estou desovando o que é que eu tenho guardado. As coisas que eu já vivi nisso aí. Entende? Porque antes não adiantava falar nada disso. A gente tinha que escolher o repertório, o menu, o cardápio de exposição de assunto. Sempre foi assim. No Espiritismo era assim, no Centro da Consciência foi assim. Agora, no início do processo lá do Instituto foi desse jeito. Até que nós chegamos aqui que eu vi. Não, já levedei a massa. Agora eu posso abrir o jogo. Falar na intimidade, na copa e na cozinha. Falar sobre o processo na alcova. Que antes não dava, era tudo na sala de visita e no jardim. Não podia ir para a alcova. Agora hoje não, a gente já abre o jogo. O povo já não vai cuspir na cara da gente. Não vai mandar a gente passear. Não vai falar que a gente está assediado. Agora, há um paradoxo nessa história toda. Quando eu era jovem, que o povo não ia falar que eu era gagá, porque eu estava muito jovem, né? Eu não podia falar.
Hoje que eu sou careca e octogenário, é que eu posso falar. Entende? Eles hoje podem falar para mim que eu sou gaga. E a cara está bem de acordo. Antes não dava. Então é um paradoxo a história. O ideal seria que se eu pudesse ter falado naquela ocasião, que aí, em vez de dar uma banana, eu ia dar uma banana de tudo, né? Aqui agora não dá. Mas o que você quer? Pelo que eu entendi, Mabel perguntou para o senhor sobre uma central extrafísica da parajurisprudência, é isso? Como é que seria isso? Central o quê? Extrafísica da parajurisprudência? Como é que seria isso? Escuta, essa da verdade, ela pode ter uma série de divisões. Aquele cara que era o magistrado lá no Nordeste, que eu saía fora do corpo, você pensa que é de onde é que está a vida? Ah, tá. Uma outra coisa, o nosso amigo aí, esse povo todo, eles já entraram em contato com esse povo todo, eles estão sabendo. O Ponte sabe disso. Está por dentro de tudo. Foi essas centrais, com esse negócio todo, que eu fazia força para ajudar o doutor lá. Tá. Sabe? Professor. E isso vem desde a época lá dos jurisconsultos romanos ou não? Naquela época já tinha algo nesse sentido? Eu penso que já havia alguma coisa nesse sentido para os revolucionários. Tá. Agora, eles só fizeram o negócio para a plebe, sabe? Né? Agora, né? Mais recente. Mais recente. Naquela ocasião o negócio não era mais petit comité, né? Fechado. Não era assim tão aberto a situação. E o que permitiu essa abertura? A reurbanização? O povo raciocinar, igual o negócio. Quem permitiu a abertura que eu estou falando nessas coisas? Tá. Porque vocês já estão entendendo. A pior coisa que tem é tirar pelos aos poucos, falar no deserto, falar no vazio. Não dá. Você tem que ter repercussão daquilo que você fala, porque senão você não tem nem motivação para prosseguir. Certo. Você deixa tudo e vai cuidar da sua vida. Não, eu vou estudar por mim. Eu, durante décadas, estudei por mim. Que é o problema da autodidaxia. É o caminho. Professor. Hoje eu já não estou mais assim. Então, por exemplo, eu passo muitas horas sozinho, mas eu chego aqui, despejo 2 horas falando com vocês sobre os assuntos mais avançadinhos. Isso ajuda. Me ajuda também. Esse conceito de amparo de função tem a ver com essas centrais especializadas? Como é que é? Esse conceito de amparo de função tem a ver com essa noção de centrais especializadas? Tem. A UFIEX, a TENEX, tudo tem relação com isso. O professor? Agora, onde isso caracteriza tudo de uma maneira profissional é na semiconsciencialidade. E depois no teleguiado, porque tudo é por causa disso. A semiconsciência, ela tem para ter noção dessas coisas e funcionar com isso. Observa que é muito inteligente o processo evolutivo educado. Professor, tem voz? Tem som? Tem som? Tem. A gente pode imaginar uma hierarquia de centrais. Não tem som. Alô? Agora tem. A gente pode imaginar uma hierarquia de centrais. Sim. Centrais mais avançadas. Pode, mas aí depende do seu conceito, a sua abordagem, o que você quer. Porque você não pode falar, por exemplo, uma central, às vezes, extrafísica de energia, ela funciona muito mais aqui do que qualquer coisa de verdade que for falar, que o povo não está em nível de entender uma verdade maior. Então, isso varia muito. O que você vai fazer? Agora, então, acho que não é bem hierarquia. Então, há muito condicionamento nessa história. Entendi. Tá. Outra pergunta. A gente pode fazer um paralelo entre as centrais e as especialidades da Conscienciologia? Até um certo ponto pode. Você tem uma ideia, pode. Muita coisa. Agora, outra coisa também. Todas essas especialidades da Conscienciologia, vocês podem examinar tudo do ponto de vista extrafísico. Aquilo que tem a repercussão. Aquilo que é o prolongamento. Isso aí é importante. Então, é tudo. Observa bem, olha a relação da especialidade da Conscienciologia e pense na sua paraprocedência. E depois, examina a sua vida, sua autobiografia. Que relação tem uma coisa com outra? Você vai começar a entender você mais.
Aí é bom a gente ver aquilo que nós estávamos falando aí, o povo está estudando, as coisas da própria autobiografia. Então fica é uma maneira também de explicar essa necessidade de tantas ICs. Não, mas isso aí é inevitável. Mas que tem relação com as isso aí é centrais. inevitável. Eu acho que o negócio é mais embaixo e mais sério do que isso. Isso aí está muito superficial ainda. Pelo seguinte, quando eu comecei a falar o processo da conscienciologia, abri o jogo, inclusive lá naqueles cursos avançados que eu dava no Instituto, eu falava, no universo, no cosmos, tem duas realidades. A consciência que tem inteligência e que comanda energia. E a energia que é o instrumento que ela usa para fazer isso. Então, o que vocês pensarem de coisa que tem, que existe, é a conscienciologia. Então, tudo que nós vamos estudar aqui ainda é muito pequeno. Por quê? Nós estamos mexendo num ponto, sendo que tem 1 bilhão de pontos. Então, tudo que nós estamos mexendo ainda na conscienciologia é coisa superficial. A consciência é muito mais complexa do que isso tudo. Agora veja, há 22 anos eu já falava isso desse jeito. Hoje eu já continuo falando que não tem outro jeito. Quanto mais se destampa a caixa de Pandora, você está entendendo? Mais coisa sai lá de dentro. Não tem jeito. Agora, eu sei muito mais do que isso que eu falo para vocês até aqui. Quer dizer, eu sei para mim. Minha prata de casa, eu tenho confiança nisso. Eu admito. Para mim, isso é ponto pacífico. Mas, por exemplo, eu não posso falar isso para vocês sem não pegar, coordenar isso com os fatos, mostrar coisa racional, senão vocês vão achar que eu estou colocando o carro diante dos bois. E é assim que tem que ser. Agora, eu penso que hoje eu entendo por que é eu, um pré-serenão, que veio falar de conscienciologia. Não podia ser mesmo serenão. Ele ia julgar pelos aos porcos a vida inteira. Você está entendendo? Seria, não, pensa, raciocina. E outra coisa, o que ia adiantar ele? Ele ia perder muito tempo. Tem que ser, se uma pessoa, um operário pode fazer aquilo, ele que é intelectual não precisa fazer. Então, quem vai carregar a mala sou eu. Tá certo? Então, pensando por esse lado, a gente vê como é complexa a conscienciologia. Agora, me perguntaram, eu já escrevi também sobre isso. O que é que você acha que é o mais importante? Olha, a maior ciência que tem é a conscienciologia para mim. É a ciência da ciência. E fim de papo. Se você quiser entender, você entenda. Se não quiser, não entenda. Agora, vocês vão ver isso para o futuro, os próximos milênios, vocês vão entender isso. Agora, a pessoa pergunta para mim assim, mas dentro disso, da conscienciologia, qual a ciência mais importante? Assim, para nós, hoje, eu acho que é a cosmoeticologia. Isso há muitos anos que eu já falo. Eu ainda não mudei nada. Com tudo que eu estudei depois disso, eu não mudei nada. Então, a cosmoeticologia é o ponto mais crítico de tudo. Agora, por exemplo, eu não acho que isso vai continuar sendo. Então, por exemplo, essa é uma das perguntas que eu faço hoje nas minhas pesquisas. Qual será a próxima? De tudo que a gente tem. Você vai falar assim, não, deve ser o parapsiquismo. Isso ainda não me satisfaz. Só isso é pouco. O Roberto vai virar para mim e falar assim, não, é a taquirritmia da hiperacuidade máxima. Também não me favorece. Não, serenologia não, essa aí não. Então aí eu colocava, é a consciência livre. Engulo você já antes. Então, aí é a epiconscienciologia, mas qual? Se eu te perguntar, dentro aí, qual é a especialidade? Eu ainda não sei, sinceramente eu não sei. Eu deixo a pergunta no ar. A pesquisa aberta, chama pesquisa aberta. Qualquer um pode entrar e dar palpite. Nessa linha da discussão sobre as centrais, o senhor sempre mencionou que tem os colégios invisíveis dos serenões, dos evoluciólogos, dos espertos, assim como se fosse uma rede que eles estabelecem. Só um parênteses nessa história. Já pensou o que eu já sofri com esse negócio de central?
Eu no Espiritismo vi o negócio, começava a mexer com energia, via quando eu vi o negócio, eu não podia falar nada daquilo, e o negócio me assoberbando. Eu não podia falar nada. Isso é a minha vida. Hoje, eu falando, eu já descanso muito mais do que antes. Porque no Espiritismo, o senhor quer dizer que ele só pensava que podia ser do Espírito, né? Não adiantava nada. Eu nunca pude falar em centrais. Uhum. E essa relação? Coisa, só para você ter, só um passant. Uma vez eu falei com o Eurípides fora do corpo. Eu disse, vem cá, por que vocês não falam sobre os processos que tem aqui com mais detalhes? Fica lá em nosso lar, essa coisinha superficial, bobaginha da história. Por que não entra mais nisso? Assim, ainda não está na hora, o povo aí não tem. Você já viu como é que são os departamentos que comandam isso, que é as federações? Não dá. A gente vê que o negócio está caminhando, mas ainda é muito pouco lá dentro. E outra coisa, agora assentou tudo, porque virou seita mesmo, oficialmente. Já tem até a teologia espírita, né? Kardecista, então já era. Foi para o espaço, escambau. Bom, o que você queria saber? A minha dúvida é em relação à relação dessas centrais, que a gente está tendo essa noção que elas podem ser múltiplas, né? Com os colégios invisíveis desses... Pois é, você pensou tantos colégios invisíveis? Tem. É muito mais que você pensou. O negócio é muito maior. Você entendeu? Agora, Roberto, a gente tem que ter a cosmovisão, não tem saída. Cosmovisiologia, nós temos que caminhar com isso e pensar grande na história. Agora, eu já tenho uma série de verbetes desses mais recentes sobre esses assuntos. Esse aqui é mais um que dá alguma ideia. Agora, tem que estudar essas coisas que eu falei. Homem de catarse, homem de questionamento, homem de depuração, homem de imaculabilidade. Isso é terrível. Isso aí é mais do que a imperturbabilidade que eu falo, mais do que a anticonflitividade. Agora, a homem beneficiação, homem catalisador, homem síntese, e o homem catalítico, aquilo que tem a decorrência da catálise. Esse é um caminho. Esse verbete tem essas 9 ideias lá dentro aqui já. Já é alguma coisa. Agora, uma outra pergunta. O senhor comentou do cerebrão e do paracerebrão, que é a condição que, quando o senhor está descoincidido e concentrando-se nas atividades mentais somáticas, o senhor vive como se estivesse só de mental soma ali. Nesse momento, para chegar nessa etapa que o senhor já consegue fazer isso com tranquilidade, o psicossoma nesse contexto, como que o senhor lida com ele no sentido... Não, ele vai para escanteio. Já está para escanteio. Você descarta o negócio temporariamente. Não existe. É igual o corpo. Quando eu estou com transe, com o processo de paracérebro, não há mais corpo. Sim. O meu holossoma fica fixado na questão paracerebral. Mas assim, a pergunta que eu faço é no sentido de que, no dia a dia, o senhor manifesta que o psicossoma está dominado, mas não é deixado de escanteio necessariamente, nem reprimido. Não. O que é esse trabalho aí? Como que é esse... Pois é, não, o processo é você ver a holossomática, né, e ver como é que é. Essa noite, um dos verbetes que eu fiz para o dicionário diz respeito aos vocábulos antigos do misticismo, desde a época das Pítias. Então eu peguei 11 vocábulos desse e coloquei a Conscienciologia e o que era o vocábulo antigo. Tem coisa interessante nesses 11. Eu não sei se um dia era o caso de trazer isso para falar aqui para vocês. Porque isso é devido a esses buscadores borboletas que estão muito envolvidos com codimisticismo, dessas iniciações, as seitas. Bruxas, né? Então eu peguei 11 que mexem. Tem várias coisas disso. Por exemplo, sofrosine. Tem coisa nossa aqui. Agora, eu tentei classificar o que eu acho. Entende? É interessante o processo. Uma hora, se vocês quiserem, eu trago para falar aqui para vocês. Entende? Só para ver como é que era a gente antes do curso intermissivo. Que é o caso aí. Agora, muita gente ainda está siderado com isso, tá? Eu lá explico isso. Eu já fiz o verbete para ver se clareia essa história, que é o buscador borboleta. Agora, onde é que isso é importante hoje para nós? Tem um aspecto muito importante. Você tem uma ideia? Você que vê tudo. Hein?
Ela, é isso. A autorrealização. Entende? Professor. A cognição grandona do passado, porque uma coisa encaixa com a outra. Agora, era o caso, talvez, eu trazer para ver as reações de vocês. Depois você me fala as reações. Eu vou trazer isso. Eu vou pedir para o Everton para tirar a cópia. Viu, Everton? Eu vou pedir para você tirar lá, eu vou te falar o que é. O senhor acha que deve ter... Agora, eu tenho que trazer uma porção, tenho que dar para o nosso amigo, para ele fazer. Pode fazer para amanhã. Eu vou te dar a dica, o que é ela. O senhor acha que nessas iniciações tem muita besteira, né? Muita bobagem nessas iniciações? É o que tem mais. Se lá fosse uma coisa muito boa, sim. Todo mundo aqui já era serenão. Sim. Você pensa bem, os milênios que nós já trabalhamos com isso. Como é que fica? Agora, o negócio é que essas ideias permanecem, são os textos antigos. Agora, eu coloco lá texto antigo e o medievalismo, que é o processo medieval também, que ainda tem muita coisa que eles trouxeram e aquilo, entende, reapareceu. O senhor acha que a pessoa, um cientista hoje, que é materialista, que é antiparapsíquico, pode ter tido um trauma nessas iniciações? Um ou outro, mas não é não. A maioria estão deslumbrados, que era animal demais. A hora de descobrir o elétron, a matemática, besteira. Ficaram muito boboca neles. Estão entendendo? Mas agora é muito bom, né? De qualquer maneira, a ciência está aí nos ajudando. Olha o computador, olha o microfone, está ajudando. Olha a água limpa em garrafa, olha a garrafa. O iPad. Olha a tampa da garrafa, tudo a gente deve isso a eles. Eu sou sempre grato. Viva a ciência convencional. Professor, quando o senhor vê um serenão a primeira vez, quais são os seus critérios pessoais para identificar que ele é serenão? Eu já escrevi sobre isso, tem até pergunta, tem 50 perguntas que você deve fazer para ele. Tudo isso eu já escrevi, tem muita coisa. Agora, o melhor que tem é você ver o Homo sapiens pacíficos. Tem uma série de capítulos sobre o serenão. Ali vai te dar uma ideia. Mas no caso que o senhor encontrou aquela serenona lá no metrô de Nova York, não tinha nada que falava que ela não fosse serenona. Isso é uma hipótese tentativa, porque eu nunca fiquei sabendo, nenhuma consciência veio para falar qualquer coisa a respeito dela. Ela falou para mim, eu entreguei meu cartão e nunca mais tive contato de nada. Então eu não sei o que é. Se era, se não era, nem nada. Agora, é lógico que pode ter sido. Tem todas, não tem nada contra. É o que nós falamos em medicina, o diagnóstico diferencial. Eu tirei tudo que pudesse. Não tem nada contra. Examinei tudo, não tem nada. Então, tem possibilidade de ter sido. A gente não sabe. Agora, a coisa mais absurda é que ela sumiu no espaço assim. Eu virei as costas, a dona sumiu. Como é que é possível? Um negócio enorme. Ali não tinha lugar para ela ir. Não, e o cartão junto. Ela desmaterializou o cartão com ela, sei lá o quê. O senhor não sabe se ela era com isso não tem explicação. Isso aí é o pior. Do fenômeno todo, o pior é o cartão com ela. O senhor não sabe se ela é com sim ou com sex. Não. Agora, tudo indica, né? E se eu falar que é com sim, eu vou estar sonegando informação. Se eu falar que é com sex, eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, deixa para lá. Daqui 100 anos você me pergunta, eu te respondo. Eu vou saber tudo direitinho por quê. Né? Até lá eu anotei só aquilo que eu falo para vocês. Eu anotei o que aconteceu. Eu, pelo menos, não vou esquecer o que aconteceu. Tem alguém que está com o microfone aí? Nós temos ainda um tempinho sobre o assunto. Valdo, a rigor, no núcleo da central, tem sempre uma consex principal? Vai ser sempre tem liderança nesse trabalho de equipe. Toda equipe tem um líder, um responsável principal. Agora, como tudo isso aí é em base de equipe, tudo tem. Agora, vamos entender bem isso. Há aquele patamar, os escalões do povo. Então, por exemplo,
É Serenão que comanda uma série dessas centrais. Ele comanda do ponto de vista do mapeamento geral da situação. Você está entendendo? Agora, tem outros serenões que pegam aquilo ali para pegar, que é o segundo escalão. Perfeito. Agora, o terceiro escalão é que comanda tudo. É tudo evoluciólogo. Eu não vi ninguém que não fosse evoluciólogo que comandasse qualquer uma das que eu vi. Então, mas dando continuidade à analogia, que você faz uma analogia metafórica. O serenão, ele seria a produção dessa energia, se a gente pode dizer. Esses outros já seriam a distribuição disso, não? Não é bem assim, não. A Lias já faz para qualquer um. Se você for lá, com todo o seu gabarito de pré-serenão, você vai fazer o negócio funcionar se você seguir as dicas que eles vão dar para você. Certo, mas eu já não pego numa segunda onda, numa terceira onda, quer dizer, já tem um núcleo que vem o principal, não, que é a central. Mas isso aí é o processo da central, da central, da central, da central. Isso é tudo, né? Tudo tem o processo de patamar, né? De degraus, isso é inevitável. Sempre tem. Agora, o problema todo aí na história é o acesso. A coisa mais séria das centrais que eu acho é o acesso. A pessoa tem que entrar nesse acesso e aquilo ficar, vamos dizer, natural, espontâneo, ininterrupto, permanente. É aquilo que os americanos chamam de telefone vermelho. Se de ter isso, é o micro-ondas. Aquilo tem que estar ligado 24 horas por dia, o ano inteiro. Isso aí é que é o ponto sério da história. Eu não acho que eu estou nesse nível, não. Eu não tenho essa bola toda, não. Mas eu estou perto. Está entendendo? O transmentor estaria adstrito a uma central específica, você poderia dizer? Não, ele comanda algumas coisas, mas nisso aí tem outros que ele já delegou poderes, que ele não tem tempo para isso, não. Ele mexe muito com o processo do destino nosso. Ele está muito envolvido, porque o evoluciólogo ele mexe mais na questão do destino. Está entendendo? Isso talvez seja o prato forte de todo o cardápio de trabalho deles. Então, ele é mais nisso, a gente nota isso. Outra coisa, ele tem muito contato com os processos da Serenona Monja, né? Então, a gente também não sabe como é que é isso. Não é todo evoluciólogo que eu vi que é copa e cozinha de Serenão. Não é todo. Ele é. Entendeu? Então, a gente não sabe como é que é esse processo assim, né? Aí é o que eu estou falando, são os escalões. Quem é que está no escalão? Entende? Você vê como é que é isso. Agora, por exemplo, vocês não ficam pensando, tem evoluciólogo superior ao transmentor. E tem serenona superior à monja. Tudo isso eu já vi que tem. Entendeu? Tudo tem a gradação aí, uma hierarquia evolutiva muito séria, né? Não sabe para onde vai isso. Agora, desses serenões todos, quem eu vi que tinha mais gabarito, por exemplo, o marechal da turma, marechal, vocês sabem, é a última escala. Então, o marechal da turma é o reorganizador. Esse foi o maior, o povo que eu vi, né? Mas eu não sei como é que é o resto. Você entendeu, né? O nível. Agora, o que eu vejo é isso. Catálise. O problema é fazer a coisa funcionar instantaneamente. Mas, Walter, é que central, extrafísica, assim, a gente conversando com o outro, ainda é um tema um pouco difícil para a gente, né, de muito compreensão. Difícil, muito difícil. Por isso que eu falo, pensa nisso igual ao FIEX. Então, é isso que eu queria chegar. Como sendo uma hipótese tentativa a ser ratificada com a sua experimentação pessoal. Sim. Mas o interessante, que a própria FIEX também é um pouco assim, acho que o que você está colocando é perfeito. A central, ela é um misto de um local, juntamente com a ligação com uma consex ou com o holossoma de uma consex específico que está alimentando aquilo, né? Ou um grupo, não é isso? Escuta, o problema de sintonia, de micro-onda entre consciências, isso é muito sutil. Se faz um processo de rapport, é como se todo mundo tivesse microchip. Então, pensa bem na taquitimia dessa história.
Então o negócio não é assim, é muito mais instantâneo, muito mais rápido. Sim, mas é que você comentou também, em Pombal tinham lá as 3 OFIEX, quer dizer, existia um endereço extrafísico das centrais, falei OFIEX, das centrais. Domicílio. Tinha isso, então, por isso, tem uma relação de espaço com uma relação das consciências envolvidas. Mas agora eu te pergunto, isso varia infinito, né? Sim, tudo bem. Mas a OFIEX também, né? Cada um com a sua OFIEX tem um endereço extrafísico aí. Por exemplo, não compare a minha auto-OFIEX com a OFIEX, por exemplo, de um evoluciólogo que esteja aí. A dele é superior à minha. Eu não vou comparar. Não vou ver isso. Valdo, uma hora você falou transmentor mexe com o quê? Eu não ouvi. Com destino. Destino da pessoa, a destinação. A destinação. A destinée. A destinação. Todo mundo aqui. De fate. Individual e coletiva também, não? Grupal. A equipe. É o equipamento evolutivo. Equipe. Por que é que eu formei as equipes técnicas? Nós temos 55 hoje. Tá disso. É o caminho da evolução. Tudo que nós fazemos aqui, eu já falei antes isso. Um sinônimo, por exemplo, de conscienciologia seria a mega-evoluciologia. A outra, um sinônimo, cosmoeticologia. Seria agora já tem a ideia desse destino para o futuro, ele tem uma ideia bem clara disso. Tem a ideia de quê? Do destino? Clara do destino. O destino é a sua biografia, a holobiografia. Para onde que você vai? Ele estuda isso. Ele projeta isso e... e conversa com todo mundo e vê um por um. E vê o conjunto. Um por um e depois o conjunto. Agora, já pensou? Cada grupo evolutivo tem milhões de consciências. Gente, então, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 119 assinaturas no livro de presença, 36 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 51 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. Will, conferência online da Apex, Valdirene, acoplamentário, Juliana, Biocan, Eliana, Conselho dos 500, Mário Isa, Seminário de Dessomatologia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós convidamos você, tertuliano e teletertuliano, a se juntar a mais de 100 herbetógrafos, às mais de 56 equipes técnicas que hoje atuam no Holociclo, na Holoteca e no Tertuliário, participando da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. O nosso convite é você se tornar também um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. É muito fácil fazer sua adesão. Entra no site www.enciclopediaconscienciologia.org, faça o seu cadastro, fale conosco, ou pode fazer o pagamento com cartão, ou ligue na recepção do CAEC de domingo a domingo, das 8 às 18 horas, no telefone 45 35 25 26 52. Você faz a sua inscrição no ato, muito rápido, com cartão de crédito. Nós agradecemos a participação ou a renovação também da sua assinatura que está vencida. Obrigado. Alô, eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a palestra, conferência online, né, que nós temos hoje à tarde, começa às 15h30. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, e para poder estar acessando, é uma atividade gratuita. O tema será automimeses dispensáveis versus a priorização da ProEx. Será com o professor Henrique Ribeiro. Ele vai estar tratando, dentre os temas, de desvio proexológico, robotização existencial, retomada evolutiva, dentre outros temas. Então é só acessar o site da Apex hoje às 15h30. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá no próximo final de semana, nos dias 21 a 23 de outubro, sexta, sábado e domingo. A temática será psicometria. Os epicons serão Alcir Alves e Cristina Aracaki. O curso acoplamentário tem alguns objetivos, dentre eles é desenvolver a clarividência facial, possibilita a assimilação e a desassimilação de energias,
o acoplamento áurico, o desassédio grupal e o desenvolvimento de atributos conscienciais, tais como atenção e concentração. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu estou aqui em nome da Sinvex para divulgar a Biocan, caminhada bioenergética, que vai acontecer amanhã a partir das 8 horas. Vai ser no discernimento a saída, né? E a caminhada vai ser na Via Forestales. Quem não conhece a Biocan, é uma tentativa de fazer atividade física em ambiente aberto, em ambiente de natureza, e também unindo com a atividade física, no caso a caminhada, para ver qual alterações que isso tem na prática energética. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Sinvex pelo telefone 2102-1406, ou pode ir lá também no discernimento, na hora, e fazer a inscrição. Obrigada. Boa tarde. Você é morador da Cognópolis, futuro morador ou voluntário da Cognópolis Foz, já pensou na necessidade de ambientes para atividade física e de lazer, como ciclovias internas, academias ao ar livre, quadras para esportes coletivos ou até uma piscina profissional coletiva na Cognópolis? Então, venha discutir essas e outras diretrizes da saúde holossomática na Cognópolis no dia 20 de novembro, no auditório da OIC, na próxima Assembleia do Conselho dos 500. Você pode ter acesso ao documento integral dessas diretrizes através do site www.c500.org.br. Preste atenção que você já recebeu um e-mail com um link para fazer o download desse documento. Participe, exerça a sua cidadania evolutiva. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o 3º Encontro Internacional de Dessomatologia, que acontecerá no próximo, do dia 4 ao dia 6 de novembro. Nós teremos como professores participantes o professor Ricardo Sasaki, com o tema Paradigma Convencional e Conscienciológico, Luto, né? Paradigma Consciencial e Conscienciológico, Sônia Riso, com assistência a portadores de Alzheimer no momento da dessoma, Marguerite Vasconcelos, Desdramatização da dessoma, o professor Marco Antônio Almeida, Consciencioterapia Pré-Dessomática, e tantos outros professores com o mesmo tema sobre dessoma. E temos também uma participação especial com do professor Valdo Vieira. Obrigada a todos. O verbete eleito para amanhã é maturidade holopensênica, especialidade holopensenologia. Obrigada e boa tarde a todos.